muito bem-vindo ao Somatize, eu sou a professora Edna e hoje nós vamos resolver essa equação do terceiro grau que caiu na prova da ESA há uns anos atrás. Olha só, x ao cubo menos 2x ao quadrado menos 5x mais 6. Uma equação de terceiro grau a gente pode tentar começar por fatoração, mas essa daqui não vai dar certo fazer por agrupamento, não tem como começar dessa forma. Então, vamos pensar em outra coisa. Vamos pensar no método das tentativas. Como que se baseia esse método? Olha só, nós vamos pegar sempre o último termo dividido pelo primeiro, pelo coeficiente do primeiro termo, tá? Então, no caso aqui, 6 dividido por 1, né? O que vai dar 6. E aí, o que que significa isso? Que, como essa nossa divisão deu 6, as possíveis raízes inteiras dessa equação, caso existam, são divisores desse número 6. Ou seja, divisores de 6, mais ou menos 1, mais ou menos 2, mais ou menos 3 e mais ou menos 6. Nós temos ali, então, 8 possíveis respostas inteiras para aquela equação. Lembrando que uma equação de terceiro grau tem até 3 raízes, tá? Nesse caso, podem ser 3 raízes reais, ou pode ser uma raiz real e 2 complexas, tá? As complexas podem estar tem que estar sempre em pares. Não tem como ser, por exemplo, 3 raízes complexas, tá? O que a gente vai fazer agora? Sabendo esses divisores que são, lembrando que como é que eu cheguei em 6? Eu pego o último termo e divido pelo coeficiente, né, do termo de maior grau. Então, sabendo desses divisores, a gente vai testar quais deles seriam as raízes. Assim que eu achar o primeiro, eu já posso usar o dispositivo de Brio-Ruffin para achar as outras duas respostas, tá? Ou eu posso tentar achar todas ali, se eu achar que é conveniente. Mas pode ser que a resposta não tenha só números inteiros, tá? Então, o que eu indico é tentar achar um e depois abaixar o grau da equação e tentar no dispositivo de Brio-Ruffin, tá? Então, vamos lá. Vou testar o número 1, tá? Então, vou testar a raiz 1. Vamos lá. Testando a raiz 1 significa que eu vou substituir o número 1 no lugar do x e se a resposta for 0 é porque ela é uma das respostas, tá? Uma das raízes. Então, vamos lá. 1 ao cubo menos 2 vezes 1 ao quadrado menos 5 vezes 1 mais 6, isso tem que dar 0. Aqui nós temos 1 ao quadrado é 1 vezes menos 2 menos 2, menos 5 vezes 1 dá menos 5, e mais 6 é igual a 0. Olha só, já deu certo de cara, porque 1 mais 6 é 7. 7 menos 5 é 2, menos 2, 0. A primeira raiz que eu testei, que foi o número 1, ó, já deu certo, eu já cheguei em 0, tá? Vamos testar uma outra só para vocês verem. Vamos testar, por exemplo, o número 2. Então, se eu testo o número 2, ó, vou colocar 2 ao cubo menos 2 vezes 2 ao quadrado menos 5 vezes 2 mais 6 igual a 0. Então, a gente teria 2 ao cubo é 8, que é 2 vezes 2, 4 vezes 2, 8, menos, aqui é 2 vezes 2 ao quadrado é 4, 2 vezes 2, aqui menos 5 vezes 2, menos 10, mais 6. Bom, aqui nós temos, ó, 2 vezes 4, 8. Então, aqui, ó, 8 menos 8, 0. Menos 10 mais 6 dá menos 4. Olha lá, não achamos 0. Se nós não achamos 0, significa que o 2 não é uma das respostas, tá bom? Então, o primeiro passo seria isso aqui. Achar uma das respostas aqui entre os divisores. Achamos que é o número 1. O que eu faço com isso agora? Agora eu vou abaixar o grau da equação. E aí ela vai se tornar uma equação de segundo grau, tá? E aí fica mais fácil de resolver. Como que eu vou fazer isso? Vou fazer com o dispositivo de Brio-Ruffin, tá? Como que funciona esse dispositivo? Vou fazer pra cá. Ó, nós colocamos a raiz, que a gente achou aqui, ó, que a gente já sabe que é 1. Nós colocamos a raiz aqui. Aqui em cima, nós vamos colocar os coeficientes da equação original. Então, ó, 1, menos 2, menos 5 e 6. Agora, o que nós fazemos? Vou repetir sempre o primeiro número, a gente repete. E a partir daí, a gente faz o seguinte, olha. Eu vou multiplicar esse termo
pela raiz e colocar a resposta aqui. Então, nós vamos ter aqui, olha, 1 vezes 1, 1. Coloco a resposta aqui. E aí, eu vou juntar com o termo que está em cima. Menos 2 mais 1 dá menos 1. Agora, eu pego esse número e multiplico com a raiz. Menos 1 vezes 1 dá menos 1. E agora, eu vou juntar. Menos 5 com menos 1, menos 6. E aí, menos 6 vezes 1 dá menos 6. 6 menos 6 dá 0. Essa última parte aqui, ó, é sempre o resto, tá? A gente já sabia que esse resto é 0 porque a gente sabe, o número 1 é raiz, né? Quando esse número aqui não é 0, se a gente testasse, por exemplo, com 2, ó, aqui não ia dar 0, porque significa que é o resto da divisão, tá? Bom, agora, o que eu vou fazer? Essa parte que ficou aqui é a equação, é a nova equação, tá? Que a gente abaixou o grau. Se era grau 3, isso aqui é grau 2. Então, é como se fosse aqui, ó. 1x ao quadrado menos 1x menos 6 igual a 0. Então, ó, eu fiz ela virar uma equação de segundo grau. Agora, eu vou resolver por soma de produto, delta básico, completamente quadrado, do jeito que você quiser, tá? Eu vou no delta, b ao quadrado, menos 4 vezes a vezes c. Então, nós temos, nosso b é menos 1. Então, aqui a gente tem, ó, menos 1 ao quadrado, menos 4 vezes o a, que é 1, e vezes o c, que é menos 6. Então, o nosso delta vai ficar menos 1 ao quadrado é 1, positivo. Aqui, 4 vezes 1, 4 vezes 6, 24, menos com menos é mais. Então, nosso delta é 1 mais 24, 25. Achado o delta, a gente vai para a fórmula de Bhaskara, né? Menos b, mais ou menos, raiz quadrada de delta sobre 2 vezes a. Então, menos o nosso valor de b. O nosso valor de b aqui, ó, fica na frente do x, ó, menos 1. Então, menos 1. Mais ou menos, raiz quadrada de delta, ou seja, raiz quadrada de 25, dividido por 2 vezes a. O a vale 1. Então, nós temos menos 1 mais 1. Mais ou menos. A raiz quadrada de 25 é 5. E 2 vezes 1 é 2. Então, dali vai sair as nossas duas outras respostas. Então, ó, 1 mais 5, 6. Dividido por 2, 3. E a outra, 1 menos 5 dá menos 4, dividido por 2, menos 2. Então, as nossas 3 respostas são inteiras. Se eu quisesse continuar indo no método das tentativas e não fazer o Brio Ruffini, eu acharia as 3 respostas, né? Então, quais são elas? Nós achamos número 1 aqui antes, número menos 2 e número 3, né? Então, vamos colocar uma solução bonitinha? Vou colocar em ordem. Ó, solução é menos 2, menos 2, 1 e 3. Então, as 3 respostas que essa equação que estava lá na prova da ESA pediu, estão aqui. Menos 2, 1 e 3. Esse é o vídeo de hoje, eu espero muito que você tenha gostado. Se você gostou, deixa um like, se inscreva no canal, isso ajuda muito a gente a continuar aqui na internet, tá bom? Beijo.